pessoal! Hoje a gente está aqui com mais um podcast. Hoje com um convidado muito especial, o meu ortopedista da Maia, do Theo, e nas horas vagas, meu marido, o vulgo Gustavo Tadeu Sanches. Hoje, então, a gente está aqui com o Gustavo, ele vai se apresentar e a gente vai começar um bate-papo aqui a respeito de acidentes, fraturas na infância. Oi, Olá a Gustavo. todos, obrigado. Sou ortopedista, especialista em trauma ortopédico, atuo na Escola Paulista de Medicina, sou da Sociedade Brasileira de Trauma Ortopédico e instrutor Faculty AO Trauma Brasil. Ó. Então, Gustavo, hoje eu trouxe você aqui para a gente falar a respeito das principais fraturas e acidentes na infância. A gente sabe que a gente está com criança em casa, período de férias, vem muitos feriados e agora vem carnaval também. E aí eu queria saber de você, assim, qual é a preocupação que a gente deve ter, né? Porque vem passeios no parque, mesmo brincadeiras em casa, a criança está pulando no sofá, ou a gente vai, sei lá, num parque de trampolim. E eu queria saber qual é, assim, o top do local escolhido que é o que causa mais acidente em criança. O acidente ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Naturalmente, o ambiente doméstico ele é um ambiente seguro e ao mesmo tempo perigoso. Por quê? Porque a criança ela brinca, pula, ela não tem medo, ela não tem, na verdade, a noção do perigo. Eles adoram subir em coisas e pular de coisas. E quando a criança está no sofá e na cama, são dois lugares muito comuns de acidente. Que é a hora que ela cai da cama ou ela cai de cima do sofá, ela vai cair de uma forma desajeitada e normalmente tentando se defender, normalmente com o braço. Então são traumas considerados de baixa energia, né? Porque não tem uma grande velocidade, mas pode trazer danos aí para a criança ou mesmo lesões aí que a gente vai precisar depois investigar. Entendi. E qual que é a fratura mais comum de uma criança, por exemplo, que cai da cama ou do sofá? Então, como eu disse, ela cai apoiando o braço. Então, são três lugares que normalmente a gente vê a fratura, né? Ou na região do punho, que a gente fala que é a extremidade distal do rádio, ou na região do cotovelo, e aqui ele pode ter as mais variadas fraturas. A mais comum que a gente mais vê é a fratura na região acima dos côndilos, né, que são esses dois ossinhos aqui do cotovelo, e a fratura do ombro, na região do úmero, que a gente fala que é a extremidade proximal do úmero. Só que elas têm gravidades diferentes e preocupações diferentes, principalmente em relação a crescimento. Quando a gente fala na fratura tanto do punho quanto do ombro, são fraturas que o potencial de crescimento da criança é enorme e, obviamente, isso varia muito. Quanto menor é a criança, maior o potencial de crescimento. Então, ela consegue corrigir deformidades. Já o cotovelo, ele é um lugar que ele já não aceita tantas deformidades. Então, essa é uma região que a gente se preocupa um pouco mais e acaba sendo o local que o ortopedista precisa atuar e ficar mais atento. Entendi. E se acontece, por exemplo, um acidente em casa e a criança, a gente vê que causou algum dano, né, que teve alguma fratura, alguma lesão, o pai desconfia que tem alguma lesão, como que a gente deve proceder até chegar a um pronto-socorro, por exemplo? A primeira coisa é não manipular o membro, né, muito. Então, ela caiu, tá com uma deformidade no braço, deixa do jeito mais confortável que for. Ah, se tem alguma coisinha que dá para apoiar ela, para pelo menos não movimentar muito, só para ela poder conseguir chegar no pronto-socorro. Porque essa movimentação, essa deformidade, ela faz com que tem algo que reveste o osso, que é uma membrana que chama periósteo, e ela é muito inervada. Então, essa movimentação causa muita dor. Então, tudo que você puder deixar quietinho, tem um papelão, coloca em cima de um papelão e deixa junto ao corpo, que é um jeito que você tem de levar com menos manipulação, e aí lá o especialista vai poder cuidar corretamente. Tracionar, tentar colocar no lugar, isso não é recomendado e eventualmente acontece, mas a gente não recomenda de forma nenhuma. Sim, eu ia te perguntar isso até, porque aí de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? Todo mundo quer dar aquele jeitinho, dar aquela puxadinha para voltar o membro no lugar certo, assim, então não é indicado Não é mesmo indicado. a gente tentar reduzir em casa. Não é indicado porque, primeiro, você não sabe a real lesão que tem lá, né? Sim. E na tentativa de reduzir, você pode ter que fazer uma manobra, e obviamente a pessoa leiga não tem obrigação de saber essa manobra. Na hora que você puxa, você pode fazer uma interposição, que é quando alguma estrutura entra dentro da fratura ou dentro de uma articulação, isso pode até dificultar o tratamento depois, ou ser necessário um tratamento cirúrgico.
Então, de forma nenhuma se deve fazer isso. Os próprios bombeiros são pessoas treinadas em resgate, eles não fazem nenhum tipo de manobra, eles imobilizam do jeito que eles encontram e levam para o hospital, onde depois de um diagnóstico, uma avaliação, a gente vai realmente tomar qual que é a medida correta que tem que ser feita. Entendi. E aí, improvisar uma tipóia com um paninho, uma camiseta, um pano de Ótimo, prato, qualquer coisa para só segurar o braço e ir até o hospital, sem tá dúvida nenhuma. indicado. Uma tipóia, fazer uma tipóia, um lençol simples ali, uma toalha, é o ideal, porque aí o paciente vai ficar com o braço quietinho e a criança ela tem uma posição de defesa. Ela vai juntar o braço junto ao corpo e não deixar você encostar. Então é simples, você coloca a toalha ou o lençol em volta do pescoço, apoia no braço e já é o suficiente. Quando é membro inferior, que já normalmente são lesões com um trauma um pouquinho maior, um futebol, ou uma criança cai em cima do outro, por exemplo, os pula-pulas, eles estão hoje na moda, né? E normalmente você tem crianças de idades e pesos diferentes. Isso é um Sim. risco, porque quando você pula com peso diferente, você acaba jogando uma outra criança muito mais longe e nessa ou uma criança grande cai sobre a outra e pode ter fratura de fêmur, fratura de tíbia, que é a perna ou a coxa, são fraturas mais graves e aí naturalmente a criança ela vai ter uma dor grande e ela não vai conseguir andar. Então é mais difícil, inclusive, de mobilizar. Entendi. Então, esses parques de trampolim que estão na moda aí, eles trazem um certo risco para as crianças, né? Principalmente assim, quando tem diferença de idade. E, Então, o que você está querendo dizer é que quando tem uma criança menorzinha brincando e chega uma outra maior pulando, ele pode arremessar a criança longe, ou pode pular em cima da criança que é um pouquinho mais frágil, menorzinha, né? É isso que você está querendo dizer. isso, é claro, não estou falando contra o parque, Sim, pelo amor de sim, Deus. com Crianças têm certeza. que se divertir, mas como qualquer coisa, a gente precisa tomar os cuidados. Então, o ideal é que se evite crianças de tamanhos e pesos muito diferentes juntas. Sim. O pula-pula, esses parques eles são ainda elásticos grandes, mais resistentes. Quando você fala no pula-pula, ele já é menor. E ali o perigo é até maior, porque você tem um espaço menor para cair. Você fala daquela caminha elástica menorzinha que tem nos E, aniversários, né? Em algumas chácaras, alguns hotéis, assim, então são aquelas camas menorzinhas. exatamente. Sim, Porque ainda tem algumas que não têm a proteção em volta, que é um perigo. Você cai de uma altura grande e quando você tenta fazer a cambalhota, obviamente a criança pequena não consegue, mas a maior adora, aí tem um risco de você cair com o pescoço dobrado. Isso pode aí pode trazer uma lesão cervical grave, um dano neurológico. Isso não é recomendado de forma nenhuma. sim. A não ser que você for um atleta, um artista de circo, aí tá liberado. Eu trabalho numa UTI, então a gente teve um acidente com uma criança internada na UTI, que ela estava pulando com o pai de mão dada no trampolim e ela fez um movimento de chicote com o pescoço. E aí a criança começou a chorar bastante, aí o pai ainda parou de pular, foi lá socorrer a criança, só que a criança teve um desmaio e ela teve uma convulsão. E aí ela foi para o hospital, e aí chegou lá no hospital, ela tinha um sangramento dentro da cabeça e aí foi pro centro cirúrgico, drenou o sangramento, enfim. Isso não é comum de acontecer com as crianças, né? Porque senão a gente teria vários sangramentos e vários casos desse durante todos os dias, assim, né? Que as crianças frequentam bastante esses parques. Mas eu acho que vale a pena observar, né? Porque às vezes um choro de uma criança que tá ali brincando e que pulou de um mau jeito, ou que deu essa chicoteada com a cabeça, assim, às vezes a gente precisa ficar de olho, porque realmente as crianças são mais frágeis mesmo, elas têm estruturas mais frágeis, né? Eu confesso que eu fiquei meio traumatizada depois desse Não caso queria e não deixar. levei mais. Não, É. mas aí tem uma. Acho que o mais importante não é vamos evitar que Sim, eles se divirtam. Não sim, é não, de isso. jeito Isso aí é nenhum. extremamente raro, como você bem falou. Uhum, Mas acho que se atentar aos sinais diferentes. sim, Pô, quantas vezes as crianças vão no pula-pula e saem sorrindo, brincando? Claro, machucou, pulou, dá aquele chorinho, isso é normal. sim, Mas de repente ele fica inconsciente, é. ou então ele Ou fica persiste no sonolento, choro. persiste no choro, ele fica numa posição de defesa. A posição de defesa é Sim. algo que você tem que valorizar. Que o que é a posição de defesa? É quando a criança não deixa ninguém encostar. Então Uhum, ela não quer pisar, ela não quer deixar por a mão, ela junta isso, junta ao peito, ao corpo para proteger. Então sim. essa é uma posição que você tem que valorizar. Se a pessoa está fazendo isso, é porque ela está tendo uma dor e a dor é um sinal de alerta. A Sim. dor ela é algo que ajuda o ser humano a sobreviver. Uhum, Então você precisa valorizar nesse momento. É claro que
toda vez que você bate o pé, você vai ter dor. Uhum. Mas uma lesão simples, a dor passa logo. Sim, Essa dor que persiste ou que é muito grande, ela tem que ser valorizada e tem que ser levada ao médico sem dúvida nenhuma. com certeza. E num parquinho, por exemplo, tem pracinha, parquinho, aqueles trepa-trepa, que é aquele que a criança vai subindo até o topinho ali, isso é bem perigoso também, ou não? Quando é bem assistido, o pai tá ali por perto, tudo bem, mas deixar uma criança brincando ali e dar um passeio já não é tão É interessante. energia. O que acontece? A hora, quanto mais você sobe, maior é o tombo. E quanto maior é a altura, você ganha velocidade na queda. Aí, se fosse falar de física, energia cinética. Então, isso traz energia ao trauma. Quanto maior a energia no trauma, então maior a capacidade de quebrar ossos maiores, de fazer grandes desvios. Porque a criança, ela tolera um nível de desvio muito maior que o adulto. Tanto que a gente trata conservadoramente. O que é tratar conservadoramente? É imobilizar com gesso e não operar a criança. Muito mais fácil a gente tratar não cirurgicamente uma criança do que um adulto, porque ela tem um potencial muito bom de consolidação, o osso ele cola, né? Forma um calo ósseo mais rápido e muito melhor. E ela tolera a deformidade, porque como eu disse no começo, porque o osso ele pode corrigir algumas deformidades durante o seu crescimento. O adulto já não é assim. Mas o pula-pula, o trepa-trepa, se você tirar numa altura muito grande, aí você cai numa energia grande, e obviamente eu vou um sala de ortopedia, então não existe bater a cabeça. Você tem a chance de ter uma fratura mais grave. E qual que é o problema? Uma fratura de um desvio maior não é só a fratura, ela causa um edema, um inchaço maior na região. Ela traz riscos maiores a estruturas nervosas, ela traz risco maior a estruturas, vasos, artérias. E aí a gente começa a cair nas complicações que são raras, mas que existem. Por exemplo, o cotovelo. Acho que todo pediatra aprende que cotovelo é perigoso. E se você for ver, a complicação grave, que seria uma síndrome compartimental, que é quando aumenta a pressão dentro do cotovelo e pode levar a uma lesão neurológica definitiva, é 1%. É super raro. Só que é trágico. Isso aí afeta o resto da vida da criança. Então a gente precisa valorizar essas lesões. Então tudo que é uma altura maior, a gente precisa ficar mais atento. Sim. Ele falou da parte dele, eu vou falar da minha parte, porque eu sou intensivista, estou na UTI, então essas quedas de um lugar mais alto, assim, realmente traz risco neurológico também, né? Não só as fraturas, mas a criança pode cair, bater a cabeça no chão, ter um trauma com uma energia grande também na cabeça, pode ter fratura do crânio, pode ter sangramento dentro da cabeça, pode ter que passar por cirurgia. Então, tudo isso é importante e a gente tem que, realmente, quando a criança vai brincar no parque, a gente tem que ser sob supervisão, né? Porque aí a gente limita a altura que a criança pode subir, né? Se ela quer pular de um lugar para o outro que seja muito alto, a gente já evita que isso aconteça, né? Então, isso é importante também. E o menor é mais sem noção, né? Quanto menor, é mais sem noção. Eles Eu não não têm tenho. tanta noção do perigo, realmente. O maior, ele vai ficando mais medroso porque ele vai tendo essa noção, né? Sabe uma coisa legal que você estava falando? Essa semana, um pediatra falou: pô, minha filha bateu o dedo. A filha já tinha uns 12 anos. Bateu o dedo, reclamou de dor. Eu falei: não, isso não é nada, amanhã melhora. Outro dia não melhorou. Aí ele falou: vamos levar, né? Tinha um dedo quebrado, desviado, absurdo, teve que operar. E ele falou: meu, eu ignorando. É Sim. só uma batidinha, não vai dar É, nada. é isso que a gente falou, né? A gente valorizar a queixa da criança. Se ela continua se queixando vários e vários dias, é porque alguma coisa de errado tem, então tem que averiguar, né? E uma outra preocupação, assim, que eu sempre comento isso, que quem nunca passou por isso, um dia vai passar, que é a pronação dolorosa em casa. Isso é muito comum de acontecer em criança, principalmente as menorzinhas, né? E que a gente vai fazer brincadeiras com as crianças, que a gente pendura a criança pelo braço ou puxa ela pelo braço. E quem nunca, né, soltou a criança colocou a mão no braço, começou a se queixar de dor, ou mesmo escutou um barulhinho, um clique ali, né? Que às vezes a gente escuta. E isso é muito comum de acontecer com a criança também, É né? bem comum. O que acontece? Você vai puxar a criança, ela vai cair, muitas vezes ela vai cair, você vai tentar segurar, ou você vai rodar ela. E as crianças menores de 5 anos, depois vocês procuram na internet. Essa região é a cabeça do rádio. A cabeça do rádio, ela fica dentro de uma membrana. Esse ligamento, na verdade, ele acaba sendo maior do que a cabeça. Então ela pode escapar, ou mesmo ter uma lesão que facilita escapar. E aí isso pode ocorrer de repetição.
Isso é a pronação dolorosa, simplesmente quando sai do lugar. E aí a gente precisa colocar no lugar e é uma lesão benigna, não precisa ficar muito preocupado. Existe até em casos que você não consegue colocar no lugar, e o tratamento é imobilizar e ele volta para o lugar com o tempo, conforme a criança vai relaxando, vai melhorando a dor. Mas é uma situação que a criança vai ficar muito, muito assustada, ela chega chorando no consultório, a gente brinca que é a hora que o ortopedista faz mágica. Porque ela chega assustada, o pai com o olho desse tamanho, a gente não sabe quem está pior ali, e aí a hora que você mata, que não é algo grave, não tem deformidade, você vai lá, faz uma manobra e ouve um clique. Aí essa hora você se sente o super-herói, fala, segura 5 minutinhos. A criança volta que já esqueceu, brincando, não tem nada, o pai aliviado, te acha uma pessoa interessante, acho que a primeira vez que o ortopedista é bem tratado, assim, mas aí no final é uma lesão super comum e a gente acaba. Tem alguns pais que a criança vai tanto que ele aprende a colocar no lugar. Olha só. Mas isso é uma doença autorresolutiva. Com Uhum. 5 anos de idade, a cabeça ela cresce, ela chega num tamanho que ela não consegue mais sair do lugar. Uhum. Isso resolve. É. Tá? A gente um dia estava em casa e um amigo dele ligou falando que tinha levantado a criança pelo braço e aí ele pelo telefone orientou o amigo que também é médico, né, a fazer a manobra e ele falou: "Ah, parou de chorar". E essa manobra vocês orientam a fazer em casa ou não? Leva no pronto-socorro? Então, por que que a gente não orienta? Essa eu acho que já tinha sido o segundo episódio dele, a outra vez ele chega no hospital. Porque uma vez sendo isso diagnosticado que é essa lesão, a manobra é simples. Uhum. Isso seria fácil. Qual que é o problema? Você precisa ter certeza que é isso. Que é uma coisa simples. Se for uma fratura, essa manobra pode piorar. Ela pode deformar a fratura, pode desviar a fratura. E aí um caso que não seria cirúrgico pode ter um risco de virar cirúrgico. Então ela não é orientada para pessoas leigas fazer em casa como uma tentativa qualquer, porque isso pode causar dano numa lesão mais grave. Sim. Nós, recentemente, a gente passou por uma situação com o nosso filho, né? Que ele se pendurou numa trave e a trave estava solta do chão e aí a trave tombou para trás e prendeu o dedinho dele entre a trave e a parede. E ele quase teve amputamento da falange, né? Da amputação. Ele me corrigiu que é amputação. Ele teve a amputação da ponta do dedo. E aí a gente ficou super assustado, assim, e é uma coisa que ocorre com frequência e a gente ouve falar de acidentes por aí a respeito disso, né? E às vezes acidentes trágicos, né? Que a criança se pendura na trave, a trave cai em cima da cabeça e aí traz uma lesão irreversível, a criança pode até morrer, em cima do abdômen, causa um trauma abdominal fechado, em cima do tórax também. Então isso é uma coisa para se pensar também e tomar cuidado, porque às vezes a gente vai em uma pracinha, tem uma trave lá, e as crianças com frequência vão lá e se penduram na trave, né? E isso acho que é um negócio que a gente tem que valorizar. A gente viveu épocas que todo mundo brincava na trave, e quem nunca se pendurou na trave? Sim, Eu acho que me pendurei umas eu também. 68 vezes. E umas 50 vezes eu consegui pular da trave antes dela cair em cima de mim. Vocês veem porque que meu filho é danado, né? É genético. Mas isso vai acontecer. A criança ela não vai ter o discernimento de entender que ela não pode fazer isso. Então, o pai tem que ter esse discernimento. Se for na escola, exigir. Se for no colégio, exigir que essa trave seja presa, seja fixa. Se for num parque público, veja se essa trave é fixa. Se ela não for fixa, não deixe seu filho sozinho, que ele vai se pendurar em algum momento. Teve, acho que o ano passado, se não me engano, foi ano passado, um clube conhecido aqui de São Paulo, que uma criança, um adolescente, na verdade, faleceu com um trauma grave, thorácico abdominal, acho que é abdominal, se não me engano, que é na barriga, uma trave caiu e teve uma lesão importante de um órgão dentro da barriga e ele sangrou e veio a falecer. Sim, Cara, isso é um negócio, uma tragédia que tem que ser evitada ao máximo. E assim, se a trave não for presa, não pode deixar de forma nenhuma o seu filho se pendurar. O adolescente ainda essa conversa, a criança você vai ter que monitorizar ele sim. ou não deixar ele frequentar esse lugar. Sim, tá certo. Um acidente muito comum em casa nas férias também é a criança prender o dedo na porta, o dedo na gaveta, porque vai tentar, ou tá brincando, né? Ou alguém fecha a porta no dedo da criança, ou ela própria pega pela porta, vai tentar fechar a porta e prende os dedinhos na porta. E isso aí pode trazer um monte de lesão diferente também no dedo da criança, né? Sem dúvida. Carro, porque você está saindo no carro, pega a criança, pega a bolsa, sai correndo, vê se está vindo trânsito, vê se o ladrão está chegando para roubar seu celular.
Então, você está prestando atenção em tudo, menos o quê? Aonde está o dedo do seu filho. Uhum, E a criança, ela põe o dedo na porta. sim. Então, sempre que você for fechar a porta em casa, sempre que você for fechar a porta de carro, olhe onde está a mão do seu filho. Quando a criança pega na porta e fecha, acaba sendo menos pior, porque ela não vai bater a porta. Ela não tem essa força. Ainda mais se ela pegar na parte do batente, você teria que ter uma força muito grande para ter velocidade na porta. Então acaba doendo, mas não acontece nada. Mas quando você fecha a porta, um vento fecha a porta, e aí você pode ter desde uma fratura, que normalmente em criança é super simples, o tratamento é simples, o resultado é bom, até mesmo amputações ou riscos de amputações são lesões de ponta de dedo que a gente chama. Aí a gente começa a ter lesões graves. Sim. Tá? Essa é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Uhum. E vocês veem com frequência também, assim, algum acidente, sei lá, com tesoura em casa, ou quebra um copo, o vidro corta, e aí tem alguma lesão, assim, que seja mais frequente de acontecer e grave, ou que traga um prejuízo importante para a criança? Não é tão frequente, mas essas lesões pérfuro-cortantes, elas podem ser graves. Então, a tesoura, toda criança, ela tem um imã que ela precisa fazer assim com a tesoura. Outro dia eu peguei a Maia quase no nariz, aqui assim. Tem um amigo meu que já cortou um pedacinho do nariz quando era criança. Então, se ela faz isso no nariz, ela pode cortar o dedo. Então você precisa ficar atento porque a gente tem nervos. A parte do vaso é até mais tranquila, mas se tem uma lesão do nervo digital, ele perde uma sensibilidade, dificilmente volta a ser exatamente como é. Mas o que mais me preocupa são os vidros, né? As portas de vidro. Porque o que acontece? A criança vai correr, se tem um vidro que ela não vê, ela vai se chocar. E ela vai ou pôr a mão na frente ou cortar a face. Ou se um vento fecha essa porta e ela está passando, ou ela está tentando evitar que a porta se feche. Isso tem acidentes graves que são ruins, são terríveis, que devem ser evitados. Então, essas portas de vidro são muito perigosas. Uhum. Tá? Eu não vou dar dica de deixar o vidro sujo para você ver o vidro, não é essa a ideia. A ideia é você ou evitar essa porta, ou ter alguma coisa que segure a porta para o vento não fechar, Um adesivo, né, um sinalizando que a adesivo, porta está aberta, fechada. alguma coisa. Entendi. E, Gustavo, a gente passou pelo fim do ano agora, as festas e tudo mais, e aí a gente vê também que agora, eu, principalmente que trabalho com plantão, né, que fico na UTI, a gente vê bastante, assim, no fim do ano, acidentes com fogos de artifício. Isso também é comum de acontecer agora no final do ano, nas férias, né? E como que é, assim, para vocês? Assim, é uma tragédia quando vocês recebem um caso desse no hospital, né? Principalmente com criança, né? Fogos de artifício, eu já tive o desprazer de ter que cuidar de algumas crianças, não só adultos, com lesões de fogos de artifício. É um negócio que acaba sendo um pouco revoltante, mas não adianta se ter raiva do pai, muitas vezes é uma negligência, uma ignorância por não saber o risco que é. Eu já fui criança, já brinquei com fogos, e a criança gosta desde a biribinha, acho que toda criança gosta de biribinha, só que aí você vai fazendo o quê? Você vai testando um limite, aí vai uma bombinha maior, aí põe uma lata, aí põe um vidro, Uhum. então você tem esses riscos que são totalmente desnecessários, até mesmo a hora que você começa a passar dos limites. A pessoa que vai segurar um rojão, ou a pessoa que vai tentar jogar uma bomba nele, vai tentar pegar e jogar de volta a bomba. Uhum. A bomba é um negócio que quem for mexer com isso tem que saber o que está fazendo, tem que ser responsável. Pode ver, em Santos esse ano, eles cancelaram se não me engano, foi em Santos, eles cancelaram a queima de fogos porque o mar estava agitado em uma parte ali, que tinha um risco de depois que começasse a ter os fogos, a balsa virasse e os fogos podia ir em Atingir direção as à praia. pessoas, sim. Então, fogos, você não tem controle. Uhum. Quando você tem uma explosão na mão das pessoas, você tem uma lesão grave. Nervo, osso, tendão, ligamento, vaso, que isso pode levar a amputação de vários dedos. Ele pode levar depois a cicatrizes que ficam com a mão dura, que fica com uma mão basicamente com uma função muito ruim, Uhum. dolorosa. O que é a gente se a mão, né? A mão ela tem movimentos finos. Uhum. Você inclusive faz uma pessoa mudar de profissão. Eu já tive uma vez que eu atendi infelizmente um estudante de medicina que teve uma lesão muito grave na mão e sem dúvida nenhuma alguma sequela ia ficar. Eu tenho certeza que ele teve que escolher uma área que provavelmente ele não necessitasse ser um cirurgião, porque Uhum. ele ia perder movimento fino da mão. Era Sim, inevitável com o grau com a gravidade da lesão dele. sim.
Acho que ninguém deseja isso para o filho. Então, Uhum. não tem que deixar. É. E quando que tem a bomba? A bomba é no aniversário, quando os pais estão ali tomando uma cervejinha com os amigos, então tá disperso. E aí tá com os primos, tá com os vizinhos, ou é nas festas. Dos casos era um Natal, uma noite de Natal, todo mundo ali bebendo, comemorando, que é totalmente justo. Só que as crianças, sem supervisão, começaram a brincar com as bombas. E a criança teve uma amputação, acho que de 2 ou 3 dedos. Uhum. É uma criança de 6 anos, por exemplo, Sim, esse caso. sim. É terrível, É. terrível. E são acidentes que acontecem na infância e que é o que você falou, que a gente traz prejuízos para o futuro da criança, né? Então é isso. A gente interfere né, na escolha da profissão, interfere né, na função do membro ali. Então a gente tem que pensar bem para evitar esses acidentes mesmo, para a gente não estigmatizar essa criança no futuro, né? Uma dúvida minha agora. Por exemplo, se uma criança está empinando pipa e, sabe, aquela, né, cerol, pipa enroscou ali no fio de alta tensão, essa descarga que a criança, se acontecer de ter uma descarga elétrica, que passar uma corrente pelo corpo da criança, isso pode causar uma fratura de um osso ou não? Só lesão de nervo ou alguma É, coisa a mais. fratura é muito difícil por causa de uma descarga elétrica. Sim. Normalmente ele vai ter alguma coisa relacionada a nervo, alguma dor assim em relação a nervo. Mas o mais perigoso não é nem essa parte osteomuscular. Uhum. Seria uma parada Sim, cardíaca. sim, com certeza. Então é esse o risco. O cerol, aí ele já tem um perigo maior. Uhum. Por quê? A gente vê motoqueiro tendo laceração de pescoço, lesão de pescoço grave, com morte. Se não me engano, ano passado, foi no começo desse ano, foi um motoqueiro que morreu com uma Uhum. lesão dessa. E assim como enroscou na moto, e o motoqueiro não viu, ele poderia ter enroscado na moto e a criança segurando com o dedo, cortado o nervo, cortado o tendão. Então são lesões que são péssimas, né? Não tem sentido nenhum. Cerol não deveria existir. Não deveria existir Ainda mais na mão também, de criança, é um absurdo. com certeza. Bom, eu acho que a gente falou, né, sobre os principais acidentes, assim, com criança na infância, o que que acontece, o que pode acontecer, como a gente deve reagir, né, a esses acidentes. E aí a mensagem que a gente deixa realmente para vocês é a respeito de supervisão, se a criança está brincando num lugarzinho ali que você acha que é um pouquinho mais perigoso, sempre ficar atento ali perto da criança, não deixar a criança ir muito alto, porque realmente, às vezes acontece alguma coisa agora na vida da criança que a gente vai se arrepender porque vai causar um impacto na vida da criança mais lá na frente, né, na vida adulta. E é sempre assim, eu sou chamada de neurótica porque eu fico em cima da criança o tempo todo. Mas eu acho que vale a pena a gente prevenir esses acidentes mesmo, né? Às vezes uma coisa boba em casa, pular no sofá, pular na cama, às vezes pode trazer um risco maior para a criança e que às vezes a gente, né, não tá muito ligado nas complicações que podem acontecer realmente, né? E assim, não deixem de se divertir, não deixem de ir nos parques de trampolim, só fiquem atentos aos filhos de vocês, não deixem eles lá sem supervisão, fiquem sempre ali do ladinho, pule com eles, se divirta, seja criança também, mais uma vez na vida, que é muito gostoso aproveitar essa fase, mas com responsabilidade pra gente não prejudicar aí nossos pequenos, né? Isso, acho que a prevenção é. Eu até brinco, quando chega o trauma, a fratura, a gente tá ali para resolver o problema, a nossa função. Se fosse, pudesse escolher, era evitar. Então, é muito comum o paciente falar, pô, mas chega a acontecer comigo. Já foi, vamos tratar e bola para frente. Só que sim, tem lesões que se você pudesse ter evitado, eu acho que era a melhor solução. E a prevenção, ela parte do suposto que você imagina que possa acontecer. Então é evitar, é ver os lugares que tem perigo. Então não é a criança vai ter que ficar trancada em casa dentro de uma bolha que ela não vai ser uma criança feliz. Mas ela vai brincar num lugar que você não conhece, vai ver o ambiente, vai ver como que é, vai ver se tem um lugar, se tem um buraco, se tem um muro estranho, se tem um muro solto, tem um muro que está próximo a cair, prestes a cair, um lugar que você não pode estar nunca. Um muro tem um peso absurdo. Já vi acidentes graves por causa disso. Então é conhecer o ambiente, e se é um ambiente conhecido e você vê que tem locais que podem gerar acidente, conversa com o síndico, conversa com o diretor da sua escola, faça mudanças que previnam acidentes, né? Coloque a rede, se for o caso. Eu acho que esse é o mais importante, é uma mensagem muito importante que a gente precisa
precisa lidar. Ninguém quer ter filho machucado, ninguém gosta disso. Com certeza. Prevenção dos acidentes é um assunto importante. Ai, ô Gustavo, eu lembrei de uma coisa. Por que que quando, por exemplo, chega com um trauma, alguma coisa, e aí o ortopedista ele pede o raio-x bilateral dos dois lados? Isso é até uma coisa que, às vezes, a gente responde queixa de pai, porque parece que o médico não sabe o que está fazendo. Tem algumas fraturas que elas são próximas à física, que é a placa de crescimento. E algumas articulações, elas têm, além da placa, elas têm núcleos de crescimento que eles se fecham e aparecem na radiografia em idades diferentes. E isso varia um pouquinho, tem uma variação um pouquinho de paciente para paciente. Então é muito comum, quando você tem uma dor, uma suspeita, mas o raio-x ele é um raio-x que não é tão, não evidencia nada muito claro, você pediu o raio-x do outro lado, para você comparar o cotovelo. O ser humano ele foi feito com uma prova dos nove, né? A gente tem uma contraprova. Então você consegue comparar a simetricidade e o aparecimento de núcleo de crescimento na idade para aquele paciente, ou até mesmo algumas lesões que são bem na física. Hum, Então, uma lesão que ela simplesmente fica um pouquinho mais larga, muito discreto. Sim. Então, isso te ajuda a fazer um diagnóstico mais preciso. Uhum. Então, isso algumas vezes os pais perguntam, mas por que fez os dois lados? Bom, o Uhum. médico não sabia o que estava fazendo? Não, Sim. simplesmente ele estava querendo se certificar de que não está passando nada em vão. Uhum. Ai, gente, importante, tá vendo? Vamos reclamar dos ortopedistas, né? Porque a gente às vezes vê eles fazendo raio-x dos dois lados, tá tudo certo, tá bom? Gustavo, gostaria de te agradecer por ter vindo aqui para bater esse papo com a gente, para a gente informar sobre esses assuntos importantes para os pais. Eu acho que foi muito valioso a gente saber de tudo isso, né? Para saber como agir, né? Numa situação de emergência, como levar nossos filhos para o hospital, como socorrê-los. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu agradeço essa minha estreia no podcast. Obrigada.